toda a verdade. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Das purezas busca o reino de Deus, foge do mundo das trevas, anda com os filhos da luz. Desperta, tu que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Canta, louvando ao Senhor, fala, exaltando a Jesus. Canta de coração, dize ao teu irmão. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos
a mais esse nosso culto. A comunidade pode se sentar. Nós estamos neste final de semana, amanhã é o 7º domingo após o Pentecostes, e nós temos na leitura do Santo Evangelho uma leitura bastante dura que conta como foi a morte de João Batista. E a partir desse texto do Santo Evangelho, então, nós vamos meditar um pouco a respeito dos nossos sentimentos. Desejamos que Deus abençoe este nosso momento de culto, que Ele receba toda a nossa gratidão, nosso louvor, que Ele derrame rica medida do Seu Espírito Santo também na Sua palavra e na Santa Ceia. Nós vamos ouvir um hino para iniciarmos este culto. Está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor, Salvador, invisivelmente, Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício, fez o Pai propício, e perdão inteiro temos, padeceu e morreu, obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito Divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo clareio sensível, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Confiantes na promessa do nosso Senhor, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará no meio deles, nós vamos invocar a sua presença para este nosso momento de culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos pela palavra do nosso Deus que todos os nossos pensamentos, atos, palavras são pecaminosos diante de Deus e nos tornam merecedores do castigo. Por isso nós queremos, de forma humilde, confessar os nossos pecados ao nosso Pai, na certeza de que Ele não despreza o coração humilde e arrependido, mas o recebe e oferece a Ele o perdão. Amado Pai Celeste, Deus de grande amor, nós humildemente nos achegamos diante de Ti com os corações arrependidos. Sabemos, Senhor, que os nossos sentimentos e emoções são pecaminosos. Sabemos que nossas palavras e atos também o são.
Pecamos contra ti e contra o nosso próximo diariamente, quando deixamos de obedecer a tua palavra, fazendo aquilo que tu nos ordenas, e também quando nós deixamos de viver de acordo com o que tu nos ensinas no dia a dia. Senhor, são tantos pecados que nós não podemos contar, mas o teu grande amor cobre todos eles com o perdão conquistado por Jesus Cristo na cruz. Por isso te imploramos, por amor a Jesus, conceda-nos o teu perdão, para que possamos viver vida digna diante de ti, auxiliados pelo Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera e verdadeira os seus pecados, a todos vocês que creem que Jesus Cristo morreu na cruz para te perdoar dos seus pecados, e a cada um que também quer viver de acordo com a vontade de Deus, auxiliado e amparado pelo Espírito Santo. Eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o grande amor do nosso Pai Celeste, e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Perdoa cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este nosso culto, Salmo número 85. Nós temos todas as leituras projetadas também. Leitura responsiva do Salmo 85. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizestes com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhastes para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós os que somos fiéis, ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor, e preparará o caminho para ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Ó Deus, tu és o nosso Criador e o nosso Juiz, nosso Salvador e nosso Santificador. Por meio da tua palavra, tu nos ensinas a te conhecer. Tu nos dás a fé e nos fazes amadurecer para vivermos cada dia mais em tua vontade. Nossas vidas estão repletas de emoções. Os sentimentos giram continuamente em nossas almas. Com o teu Espírito operando por meio da tua palavra, ajuda-nos a viver em total obediência a ti, em nossas ações, pensamentos e sentimentos. Nós te pedimos, porque somente tu podes nos guiar no teu caminho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um hino. Ouviremos sempre o
Nós agora queremos ouvir esta doce palavra do nosso Deus, iniciando pela leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Amós, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 15. O profeta escreve assim: O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: Eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto construído fora de prumo, e nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta. Volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora, este é o templo principal do país. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. O apóstolo Paulo escreve: Agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Jesus Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Texto do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar nesta noite, Marcos 6, 14 a 29. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o relato do evangelista Marcos. Marcos 6, 14 a 29. Escreve assim o evangelista: O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: Este homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder de fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: Ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado,
embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias ficou furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos agora ouvir mais um hino em preparação à mensagem. Oh Deus, glória
Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam multiplicados entre nós e que o seu Santo Espírito venha fazer com que esta palavra não volte para Deus vazia, mas que produza os devidos frutos em nossas vidas. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, como introdução ou como o início desta mensagem, nós vamos falar de sentimentos. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Vocês se imaginassem apresentando, mostrando, submetendo os seus sentimentos a Deus. Todos nós temos sentimentos, obviamente. É diferente dos animais que agem por instinto e nem sabem por que agem. Nós temos sentimentos e esses sentimentos também nos guiam nas nossas ações. São sentimentos de amor, de ódio, de raiva, de alegria, tristeza, decepção, vergonha, confiança, culpa, enfim, lista longa de sentimentos. Alguns sentimentos são nobres, bonitos, outros nem tanto. Mas todos nós assim o temos e faz parte da nossa verdadeira espiritualidade cristã não só estarmos cientes dos nossos sentimentos, mas principalmente apresentá-los a Deus, submetê-los a Deus e a sua palavra. Vou contar uma história de um rapaz que ilustra muito bem o quanto os sentimentos podem nos levar por bons caminhos, também por maus caminhos. O nome desse rapaz era Roberto. Roberto, ele se deu muito bem quando começou a onda da tecnologia. Ele abriu uma empresa nessa área e em pouco tempo essa sua empresa cresceu tanto que teve o seu capital aberto e as suas ações negociadas na Bolsa de Valores. E ele ganhou muito dinheiro. Mas ele já era rico. Ele já era até milionário. E ele disse que ele trabalhou os primeiros 40 anos da sua vida com um objetivo claro: se tornar milionário cedo. Tornar milionário antes dos 40 anos, e ele conseguiu isso. E ele achava que encontraria a alegria, a felicidade verdadeira, o prazer duradouro na riqueza. Mas ele se decepcionou, porque isso não aconteceu. Quando ele estava no auge da sua carreira como empresário, ele disse mais ou menos assim para o seu sentimento e o seu desejo, né? Meu desejo de alegria verdadeira, eu te apresento a riqueza. E o desejo de uma alegria verdadeira foi apresentado ao dinheiro, muito dinheiro, mas essa relação foi uma decepção muito grande. O Roberto achou que ele talvez não seria feliz na vida. Porque se os bens materiais, se tanta riqueza não proporcionou essa felicidade verdadeira para ele, talvez nada proporcionaria. Foi aí que ele conheceu uma moça chamada Alice. E os dois estavam muito apaixonados. E ele disse assim: meu desejo de felicidade verdadeira, eu te apresento a Alice. Amar Alice e ser amado por ela vai me trazer essa satisfação, esse desejo de felicidade verdadeira será então completo. Mas isso também não aconteceu, porque o amor humano, apesar de suas falhas, ele pode também ser algo muito bom, pode ser até maravilhoso. Mas mesmo assim, ele também não trouxe para o Roberto este sentimento de felicidade, de alegria verdadeira. Ele dizia que, por mais que os dois conversassem, eles sentiam que lá no fundo ainda faltava algo na vida deles. Foi então que eles decidiram ir para a igreja. Eles procuraram uma igreja grande, longe da casa deles, do outro lado da cidade. E eles disseram que não foi pelo tamanho e pela programação intensa que eles escolheram aquela igreja, mas eles escolheram porque eles estavam em busca de respostas. E alguns amigos então indicaram esta igreja para eles. E qual foi a reação
do Roberto e da Alice quando começaram a frequentar a igreja. O Roberto disse que foi incrível. Parece que o pastor estava pregando para nós. Eu olhava para a Alice olhava para mim, e nós falávamos como esse cara pode saber o que está passando em nossas vidas. Veja, eu não sei que igreja que era, qual denominação, qual estilo de ministério, qual linha teológica que essa igreja praticava. Mas o importante é saber que essa igreja não apenas tocou nos sentimentos do Roberto e da Alice, mas apresentou e submeteu os seus sentimentos à palavra de Deus. E eles se sentiram muito bem. Existem igrejas que apenas nos fazem sentir bem, só isso. Isso não está errado. Mas como é que essas igrejas nos fazem se sentir bem? Nos sentir bem. É importante que eu venha à igreja e que eu me sinta bem. Mas que isso aconteça por quê? Isso aconteça pelo fato de, na igreja, ser pregado a palavra de Deus. Ali na igreja as pessoas precisam saber que Deus as conhece, que Deus conhece e vê os seus pecados e que Deus oferece o perdão para esses pecados. Aí sim, quando isso acontece na igreja, as pessoas podem sair dizendo: Deus realmente sabe o que se passa comigo. Deus fala comigo lá naquela igreja. Foi isso que aconteceu com Roberto e com Alice. E pelo que tudo indica, a história deles terminou muito bem. Mas agora eu quero falar de uma outra história que mostra um lado muito mais sombrio dos sentimentos e das emoções humanas. A história que nós ouvimos há pouco das pessoas que não se permitem guiar, que não permitem que os seus sentimentos e emoções sejam guiados pela lei e o evangelho da palavra de Deus. Essa história de Herodes, Herodias e João Batista. O Herodes, ele foi tomado por fortes sentimentos pela sua cunhada. E ele se deixou levar por esses sentimentos e acabou separando a cunhada do irmão. Quando nós nos deixamos levar cegamente pelos nossos sentimentos, muitas vezes a nossa vida se complica. E aí o que aconteceu? Herodes mandou prender João. Por quê? Porque ele havia casado com a sua cunhada e João pregava. E João dizia para Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Então Herodias fez a cabeça do Herodes até que ele pegou e prendeu o João Batista. Obviamente que João ele estava tentando fazer com que Herodes apresentasse, com que Herodes submetesse os seus sentimentos à palavra de Deus e deixasse a palavra de Deus guiar os seus sentimentos. Mas Herodes não levou a sério o que João disse. Se ele tivesse levado a sério o que o João disse, ele teria se arrependido, teria confessado o seu pecado, assim como o rei Davi, quando cometeu adultério com Batseba, o rei Davi, ele reconheceu o seu pecado quando Deus mandou o profeta Natã, e ele confessou o seu pecado e ele foi perdoado. Herodes ouviu a pregação da lei, mas ele não se arrependeu. Herodes continuou seguindo os seus próprios sentimentos e desejos. E o que é que nós vamos falar da Herodias, então? Ela também seguia os seus desejos, os seus sentimentos e emoções. O evangelista Marcos diz que Herodias ficou muito furiosa com João. Herodias queria matar o João. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o pecado é a rebelião contra os mandamentos divinos. Hoje, as pessoas continuam se rebelando contra os mandamentos divinos, contra a vontade de Deus. Continuam dizendo: veja, as coisas vão ser feitas do meu jeito, Deus.
e não do seu jeito. As pessoas se deixam levar única e exclusivamente pelos seus sentimentos. Herodias cometeu adultério, ficou furiosa porque João apontou o pecado e por isso ela queria matar João. Veja só, a novela da vida das pessoas que se deixam levar pelos seus sentimentos, que ouvem e obedecem mais os seus sentimentos do que a palavra de Deus, a novela da vida dessas pessoas acaba se complicando, ficando cada vez mais confusa. E aí o texto diz que a Herodias não conseguia colocar em prática o plano de tirar a vida de João, porque Herodes, apesar de todos os seus defeitos, gostava de ouvir João. Ele sabia que João era uma pessoa dedicada a Deus. E ele tinha um certo apreço por João. Herodias conseguiu fazer com que Herodes colocasse João na cadeia. Agora, matá-lo era um passo muito grande a ser dado. Mas Marcos diz que surgiu uma oportunidade, um banquete do aniversário de Herodes oferecido para autoridades do reino. E ali, naquele banquete, a filha de Herodias faz uma dança que agrada a todos os convidados. E aí Herodes jura que daria a ela o que ela pedisse, até mesmo metade do seu reino. Obviamente, Herodes estava bêbado. Mais uma falha na vida dos seres humanos, quando tomam decisões, quando a sua mente não está funcionando muito bem. E aí a palavra de Deus continua dizendo que a filha de Herodias foi perguntar à sua mãe: o que eu vou pedir? E aí a mãe dela não titubeou: peça a cabeça de João Batista. E Herodes, mesmo tendo ficado triste pelo pedido da filha de Herodias, ele precisou cumprir com a sua palavra, pois ele havia jurado diante de pessoas tão importantes. E assim aconteceu. Ele mandou matar João Batista e trazer a sua cabeça numa bandeja. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o pecado está reinando neste ambiente. Luxúria, adultério, ódio, conivência, assassinato. E Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz o seguinte: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Aqui é importante fazer um parênteses para trazer uma questão teológica muito importante. Deus, ele odeia o pecado, mas ele permite que os pecadores façam o que eles querem. Herodes e Herodias cometeram um grande pecado e, aparentemente, eles se safaram, pelo menos por um tempo. Mas é importante nós lembrarmos também o que o apóstolo Paulo fala a respeito das pessoas que vivem de acordo com os seus sentimentos, que não submetem esses sentimentos à palavra de Deus. Paulo diz assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, esta novela de sentimentos indisciplinados, de sentimentos que vão contra o que a palavra de Deus diz e as suas devidas consequências nas vidas dos seres humanos, é uma forma de Deus ensinar: vai lá,
Siga os seus sentimentos, ignore os meus mandamentos. Você vai ver onde você vai chegar. Você vai ver as consequências de viver uma vida dessa forma. Quando nós apresentamos os nossos sentimentos, a palavra do nosso Deus, quando nós reconhecemos as nossas mais profundas agitações, aquilo que nos perturba lá no interior, nós submetemos tudo isso à vontade divina, nós descobrimos que os nossos sentimentos, sem o arrependimento e o perdão, sempre serão sentimentos pecaminosos, porque nós nascemos em pecado e os nossos sentimentos também são assim. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós permitimos que a palavra de Deus penetre lá no mais profundo do nosso íntimo. E esta palavra nos dá nova vida. Esta palavra nos transforma. Esta palavra nos reconecta ao nosso Deus. Isso é o mais importante, nós estarmos bem com o nosso Deus, nós estarmos religados a Ele. É Deus quem vem e conserta esta relação que foi quebrada e estragada. E Deus nos oferece a maior das bênçãos, que é o perdão em Jesus Cristo. E além de todas as bênçãos, também transforma os nossos sentimentos, muda os nossos sentimentos. E foi exatamente para trazer essas bênçãos que Deus mandou o seu Filho. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Também aqueles nossos sentimentos mais perversos e vergonhosos. Com a ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa, Deus mostrou que Ele aceitou este sacrifício. Deus mostrou que tudo que Jesus fez valeu para a nossa salvação. E é por isso que é importante nós apresentarmos e submetermos os nossos sentimentos ao nosso Deus, porque nós somos feitos de sentimentos, nossos sentimentos fazem parte da nossa essência humana. E por sermos pecadores, esses sentimentos também são pecaminosos, até que a palavra de Deus vem e cubra esses sentimentos com o perdão conquistado por Jesus. No começo da mensagem, eu pedi para vocês fazerem esse exercício de pensar e imaginarem vocês apresentando os seus sentimentos a Deus. Eu pergunto a vocês, quando vocês pensam nisso, aqueles sentimentos mais escondidos que vocês têm, vocês acham que Deus está pronto para amar vocês? Ou será que Deus estaria pronto a rejeitar vocês? Lutero, há mais de 500 anos atrás, ele escreveu fazendo uma comparação entre o amor de Deus e o amor humano. Ele diz assim: o amor de Deus não encontra, mas cria o que é agradável a Ele. O amor humano surge a partir daquilo que é agradável a Ele. Ou seja, nós seres humanos, nós amamos aquilo que nos agrada. O Roberto e a Alice se amavam porque eles gostavam um do outro. Eles se achavam atraentes. O Herodes e a Herodias também se achavam atraentes, gostavam um do outro. Nós, seres humanos, nós gostamos daquilo que nos atrai. Nós amamos aquilo que nos agrada. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus, ele busca e encontra apenas algo desagradável. Deus vem ao nosso encontro e encontra eu e encontra cada um de vocês. E nós não somos agradáveis, nós não somos atraentes, nós não somos amáveis. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de maus sentimentos, estamos mergulhados na escuridão do pecado. Mas Deus pega tudo isso, mata o seu Filho Jesus Cristo e, pela fé, nos transforma, nos recria novamente como pessoas agradáveis, atraentes e amadas por Ele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vale reforçar, vamos sempre apresentar os nossos sentimentos a Deus, submeter esses nossos sentimentos à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que o Espírito Santo nos transformará naquilo que for necessário e fará nascer dentro de nós sempre as melhores e as mais puras emoções. O apóstolo Paulo diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana,
Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que nós possamos dizer todos os dias para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para o nosso desejo de alegria e felicidade verdadeira. Sentimentos, conheçam a Deus e a sua palavra. Amém. Este grande amor de Deus que vem ao nosso encontro no seu Filho Jesus Cristo nos transforma em sentimentos, nos transforma nas nossas ações, e isso guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos agora ouvir mais um hino. A Deus cantai louvores por seu imenso amor. Socorre os sofredores em toda a sua dor. Liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Pessoem vossos santos, tirantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Ouviu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-os benditos por graça e infinito amor. Cantai doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Nós vamos, nesse momento, de forma humilde, nos colocar na presença do nosso Pai e falar com Ele em oração. Ó Senhor Deus, chegamos diante de Ti agradecidos por nos teres recebido como Teus filhos através da obra do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
desde que o enviastes, tornastes o nome dele conhecido através das obras que realizou. Nós o conhecemos desde o batismo e através do Evangelho. Somos testemunhas de que não há nome mais sublime do que o nome de Jesus, e este nome nos redime das trevas e nos reluz. Ó Espírito Santo, nós te adoramos, pois nos chamastes a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e nos preservastes nesta fé. Concede-nos firmeza na fé em Jesus Cristo para confessarmos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para testemunharmos que Ele é o fundamento da Igreja e da nossa vida. Ó Salvador Jesus, em nosso lugar pagastes a nossa transgressão e culpa. Sem a tua graça, obra e amor, nem a Igreja nem a nossa vida teriam sentido e valor. Não permitas que nos afastemos de ti, e muito menos que firmemos a nossa vida e fé em outro fundamento que não sejas tu, ó Senhor. Continue nos dando o teu amor através da tua palavra e da Santa Ceia, para sermos fortalecidos na certeza da vida eterna. Rogamos, ó Senhor, por aqueles que não te conhecem como Salvador. Usa-nos como instrumentos para levar a eles o teu Evangelho, para que te conheçam como o caminho, a verdade e a vida, e o único meio de chegar ao Pai. Ó Santíssimo Deus, como pessoas amadas e salvas por ti, ajuda-nos a viver e a professar a fé em Jesus. E em meio às tempestades da vida, pedimos a força do teu Espírito Santo e da graça do teu Filho Jesus Cristo para não sucumbirmos na fé. Senhor, nós te louvamos imensamente, porque nesta semana concedestes ao Alan Olsen, ao Vinícius Triaquim e à Silvânia Aparecido mais um ano de vida. Te pedimos que os guardes, Senhor, como tens guardado até hoje, continues os abençoando em todos os seus caminhos. Assim também nós te louvamos, Senhor, por teres dado vida ao nosso querido irmão pastor Bredoff, que no dia de ontem foi chamado por ti para a eternidade. Obrigado por todos os momentos que podemos viver junto dele. Também o nosso irmão Nelson Pape, que te louvamos pela vida dele, e no dia de hoje foi chamado por ti para a eternidade. Te agradecemos por todos os dias que tu concedestes a ele no convívio de sua família. Hoje, Senhor, a família do pastor Bredoff e a família do nosso irmão Nelson Pape choram a sua perda, choram a dor de não poder vê-los mais, mas também recebemos o consolo na tua santa palavra, de que um dia nos reencontraremos na vida eterna, onde estaremos te louvando junto com todos os santos e os anjos por toda a eternidade. Também, Senhor, queremos te agradecer por ter abençoado a dona Neuli Shell, que já está melhor da Covid, todos os outros nossos irmãos e irmãs que estiveram contaminados, mas que também agora estão já recuperados. Dona Neuli ainda carece dos teus cuidados e entregamos ela nas tuas mãos poderosas. Assim também lembramos da avó Irene, que ainda está internada, que ainda está precisando dos teus cuidados. Esteja com ela, com toda a equipe médica e com toda a família, dando confiança e certeza dos teus cuidados. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o cabeça e fundamento da Igreja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Podem sentar-se.
Nós convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem receberem a ceia do Senhor, conforme nós temos realizado nesse tempo de pandemia. Enquanto isso, nós vamos ouvir um hino de louvor. Senhor, tu foste a habitação no tempo que passou. Vem para a nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vem guiar na escuridão a cruz. Vem fazer em nós a luz brilhar. E ouçamos tua voz. Mundo estranho, tuas leis parecem não servir. Sem rumo, cego infeliz, então subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem problemas resolver. Que Deus te entregar, ó Deus, devemos confessar o nosso orgulho, nosso egoísmo, sem negar-nos que carecem não. Nós nos lançamos nas prisões do medo angustiador. Vem com as serras e os ribões e dá-nos fé, Senhor. Restaura a nossa fé e amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é pregar, e inspiremos orações a virem te adorar. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Nós vamos dar graças a Deus. Amado Pai Celeste, mais uma vez Tu nos chamastes até a Tua casa, nos conduzistes pelo Teu Santo Espírito para aqui ouvirmos a Tua palavra e também recebermos a Tua ceia. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e Te pedimos que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, aumente em nosso coração o amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de que um dia estaremos contigo no céu, na vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se? Mais uma vez, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso culto, os nossos irmãos e irmãs que estiveram aqui nesta noite, também aqueles que nos acompanham em casa. Desejo que Deus abençoe essa nossa noite de descanso. Dê a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana também. Nós tivemos aí uma semana de descanso, não tivemos culto nem no final de semana, nem no meio da semana, mas agora estamos com a programação normal.
quarta-feira, então, nós temos o nosso culto, lembrando que preferencialmente, né, para as pessoas acima de 60 anos, mas todos aqueles que desejarem também podem participar, só fazer a sua inscrição lá para o culto da quarta às 19h30. Terça e quinta, nossa devoção, e no final de semana também o nosso culto semanal. Nós estamos aí concluindo a nossa obra no forro aqui da comunidade. Vamos ver os próximos passos, mas já louvamos a Deus pela dedicação de todos aqueles que têm colaborado com o seu tempo, com os seus bens também. E nós vamos agora ouvir um hino para encerrar esse momento de culto. Aqueles irmãos e irmãs que desejarem, estiverem preparados, podem fazer as suas ofertas. Aqueles que desejarem fazer a sua oferta, a sua contribuição pela conta da comunidade, também depois do hino nós teremos ali os dados. E desejamos que Deus continue abençoando a todos para que a sua igreja também possa ter condições de continuar levando esta palavra transformadora aos corações de muitas pessoas. Nós nos despedimos aqui na saída. Uma boa noite a todos e nós nos vemos nas nossas programações. ao rei